Salve, mano, aqui que tá falando é o Mano, é claro, dando mais vídeo pra vocês. E hoje trazendo mais vídeo de One Piece. Faz tempo que eu não trago vídeo de One Piece. Quer dizer, faz tempo que eu não trago vídeo pra começar. Mas enfim, tô trazendo mais um vídeo. E hoje vai ser vídeo de um novo quadro que eu quero começar aqui no canal, que eu já falei pra vocês, né? Que vai ser fazendo análise de anime, né? Que eu até postei na comunidade falando sobre isso. E o One Piece acabou sendo ganhador, né, de uma enquete que eu fiz. E aí quando ele ganhou, eu achei que seria uma ótima desculpa, quer dizer, uma ótima ideia de vídeo pra trazer aqui pro canal e vocês não ficarem enchendo o meu saco pra eu trazer vídeo novo. Então é isso. Esse vai ser o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Não sei porque eu tô fazendo uma versão de introdução do encerramento dos vídeos. Mas beleza, deixa o like, se inscreve no canal e passa no servidor do Discord. Tá aí na descrição e, por favor, passa no servidor do Discord. Já tá quase morrendo aí, entrem nele, pelo amor de Deus. Enfim, bora pro vídeo. One Piece. Eu acho que das 2 ou 3 pessoas que acompanham esse canal devem saber já praticamente metade da história de One Piece, pelo tanto de vídeos que tem aqui no canal falando sobre esse anime, porque é um dos meus animes favoritos. O meu anime favorito, pra falar a verdade. Então, como eu tô viciado nesse anime, eu tô quase sempre tendo ideia nova de vídeo sobre esse anime pra trazer. E eu tenho uma lista inteira só de vídeos de One Piece que eu quero trazer pro canal. Mas enfim, eu não vou trazer tudo de uma vez. E esse, como eu já falei, esse vídeo vai ser dando minha opinião sobre esse anime, analisando em geral. Então, seguinte, vamos logo começar pelo que todo mundo começaria, que é um resumo do anime. Eu vou fazer um resuminho básico, na verdade vai ser mais uma introdução do que um resumo. Mas mesmo assim eu vou fazer o resumo de verdade mesmo mais pra frente do vídeo. Uma introdução básica do anime é basicamente assim. Há um tempo atrás tinha um cara chamado Gold Roger, e ele era considerado o rei dos piratas, porque a gente ainda não sabe, mas eu tenho uma teoria que é uma das teorias que tá na lista de vídeo pra trazer, mas enfim, sem enrolar o vídeo, né? Esse cara era considerado, assim, o melhor pirata por muitas pessoas, e a marinha, que era meio que uma espécie de caçadores de piratas, né? Porque a marinha diziam ser a justiça e os piratas diziam ser os bandidos. E quem assistiu o anime sabe que a realidade é exatamente o oposto. E a marinha capturou esse Gold Roger e matou ele. Só que antes do Gold Roger morrer, ele deu um discurso na frente de um monte de gente, falando sobre o tesouro dele que ele escondeu em algum canto. Esse tesouro o Gold Roger chamou de One Piece, porque eu não sei. Mas enfim, e aí com esse discurso se iniciou a grande era dos piratas, que tá literalmente na abertura essa história inteira. E que com isso as pessoas se tornaram piratas para caçar esse One Piece, que dizia ser o tesouro que realizava todos os sonhos. Provavelmente porque era muito dinheiro, então eu acho que dava para fazer bastante coisa com dinheiro. Mas enfim, um desses piratas que foi procurar o One Piece era Luffy. Era um cara que ele comeu uma fruta do diabo, que eu adorei esse sistema de One Piece de frutas, e que tem frutas que dão poderes quando você come. E o Luffy comeu a fruta da borracha, que é uma fruta que dá ele poderes de borracha, principalmente se esticar. É o que ele mais usa, se esticar, mas ele usa pra várias outras coisas. Enfim, que ele vai arrumando a tripulação, né? A primeira saga, os primeiros 60 episódios, 61 na verdade. Mas os primeiros episódios do One Piece, ele montando a tripulação, conseguindo lá os tripulantes, o barco dele, indo pra Grand Line, que é o local que provavelmente estaria o One Piece. E a partir daí vem um monte de história louca que não é mais parte da introdução. E já emendando tudo isso com a minha opinião do anime, a minha nota, eu acho que de 0 a 10, eu acho que minha nota para One Piece seria tipo 9,9. Porque o One Piece, eu assistindo os episódios, eu vejo várias coisas bastante chatas e ruins em One Piece. Mas não é nada que vai estragar sua experiência com One Piece, ou nada que vai fazer você parar de assistir ou parar de gostar do anime. São coisas bestas que, se forem tiradas do anime, seriam muito boas, mas se continuarem não faria diferença. Eu vou falar sobre essas coisas mais pra frente, eu vou dar minha opinião um pouquinho, assim, uma opinião maior, sabe? E falar, citar exatamente as coisas boas e ruins. Porque assim, pra falar a verdade, se for citar as coisas boas de One Piece, quem assistiu One Piece sabe que, se eu for citar, né, tudo que tem de bacana e de viciante One Piece, eu ia passar pelo menos metade do vídeo tentando explicar. Então eu só vou falar aqui as coisas que mais atraem você pra One Piece. Que basicamente o que? O One Piece tem uma história viciante que
Embora One Piece tenha muitos episódios, One Piece te deixa tão viciado com a história que você vai assistindo e você não percebe que você passou todos esses episódios. E às vezes tem dia que você não tá com nada pra fazer, você quer assistir um episódio só de One Piece e no final do dia você assistir um arco inteiro. E outra coisa também é o desenvolvimento de One Piece, desenvolvimento em geral, os personagens, a história, que é uma coisa muito da hora, que pra cada personagem ele tem um passado que vai desenvolver a personalidade desse personagem. Ou então quando ele chega em uma ilha nova, sempre tem alguma história pra aquela ilha, porque ela tem uma certa cultura e coisa assim. E o desenvolvimento do próprio universo de One Piece, porque o One Piece tem as próprias leis, sabe? São essas três coisas que eu mais adoro em One Piece. Tem várias outras, mas como eu já falei, a gente passou aqui 2 minutos só falando das coisas boas de One Piece. Mas algumas coisas ruins de One Piece, assim, tem várias como eu já falei. Mas não é uma coisa que é uma coisa, como eu já falei, tão insignificante que fica difícil até de lembrar. Então, acho que mais me incomodam em One Piece, que fica mais fácil de lembrar, são só algumas coisas como, por exemplo, o exagero de One Piece. E assim, One Piece, quem sabe, é um anime bem exagerado. O cara que dá um soco na parede e faz uma cratera na parede. É uma coisa bem sem sentido. Na verdade, dá pra fazer um vídeo inteiro falando só coisas sem sentido de One Piece. Outra coisa também é sobre o batismo de One Piece. Porque ao invés de uma luta em One Piece, ao invés dos personagens simplesmente ficarem trocando soco, ou não importa, porque em One Piece tem várias classes, né? Mas parece que todo movimento que eles vão fazer pra atacar o oponente, parece que eles sempre tem que botar um nome, mesmo que seja um movimento simples. Tipo o Sanji mesmo, que ele dá nome até pra chute no pescoço. É uma coisa assim, que meio que dá uma agonia. Você só quer ver uma luta normal, mas os caras têm que ficar dando uma pausa pra dar nome pra golpe. Agora, ok, né? Como eu falei antes, eu disse que ia fazer um resumo mais detalhado do anime. Que ao invés, eu fiz uma introdução, agora eu quero fazer um resumo mesmo. Então, já avisando, tá? Talvez tenha alguns spoilers que não vai dar pra evitar dar um spoiler, algum ou outro assim. Mas é o seguinte, One Piece, ele não é uma história só. One Piece é dividido em várias sagas, como chamam, ao total de 9 sagas. Basicamente assim, One Piece é dividido em 2 partes. A primeira parte não tem exatamente o nome, mas mas costumam chamar da Supernova, a parte Supernova. E a segunda parte, que é a parte Novo Mundo. Cada uma dessas partes é dividida em sagas. A primeira parte tem 6 sagas e a segunda parte, até agora, tem 3 sagas. Essas sagas vão contar várias histórias diferentes. E embora pra você assistir uma saga, você não necessariamente tem que assistir toda uma saga anterior, ainda assim tem algumas coisas que você não consegue entender se você não assistir a saga anterior. Então, mesmo que seja pouca, ainda tem uma ligação entre essas sagas. E cada saga também tem arcos. E arcos vão contar uma parte da história que vai ser importante para você entender a saga que você está assistindo. Em outras palavras, se eu quero fazer um resumo ao todo de One Piece, não vai dar para fazer um resumo em si. E eu vou ter que, na verdade, fazer um resumo bem pequeno de todas as 9 sagas. Então, um resumo pequeno sobre cada uma das sagas e aí vai. Primeira saga, East Blue. East Blue é contando mais a história dos Chapéus de Palha. Só contando arcos inteiros de lutas só pra eles resgatarem um personagem que eles querem e no final das contas eles tiram da tripulação dele. No final eles vão pra Grand Line. É um arco bem simples, mas pra falar a verdade, uma saga bem simples. Mas que pra falar a verdade é uma saga muito boa. Saga Alabasta. Basicamente eles eles já chegam na Grand Line e acabam se envolvendo numa treta com a máfia. E agora eles têm que lutar com o chefe da máfia pra salvar um país inteiro. Saga Skypiea. Skypiea basicamente eles pegam uma bússola que ficam apontando pro céu. E agora eles estão a fim de procurar essa tal ilha do céu. Mesmo com uma chance grande deles estarem errados, da bússola tá com defeito e eles fizeram aquilo tudo pra nada. Mas no final das contas, a Ilha do Céu realmente existe. E embora seja uma saga que eu acho que foi um pouquinho inútil, foi até que uma saga boa. Saga Water 7 é uma saga bem difícil de resumir, que eu demorei bastante tempo pra fazer o roteiro dessa saga.
Mas basicamente os carinhas só querem ficar de boa, mas a Robin, aquela mina depressiva lá, resolve trair o bando e eles tentam fazer agora de tudo pra ir pegar a Robin de volta pro bando. Saga Trailerberg, penúltima saga da primeira parte. É basicamente eles vão pra um navio que é uma ilha, um navio gigantesco, mas que é tão grande que parece uma ilha, que é cheio de zumbis. E a saga inteira se resume em o Luffy tentando fazer o Brook entrar pra tripulação. Última saga da primeira parte, saga de Marineford. Essa saga é tão grande que eu vou ter que dividir ela em 3 partes. Basicamente, o primeiro arco, Sabaody, eles acabam enfrentando uns carinha da marinha. E no final das contas, os chapéus de palha são separados, cada um vai pra uma ilha diferente. E agora eles têm que ir se juntar, mas o Luffy acaba descobrindo que o irmão dele foi preso e agora o Luffy quer pegar o irmão de volta, porque o irmão vai ser morto. E depois arco Impel Down. É o segundo arco de Marineford. Saga Impel Down, o Luffy vai pra prisão que o Ace tá, Impel Down. E ele... assim, tem quase mais ou menos 50 episódios nesse arco. E o Luffy ele luta bastante durante 50 episódios. E no final das contas eles descobrem que o Ace nem tava lá. E por último, o melhor arco de One Piece, arco Guerra de Marineford. Em resumo, é basicamente o seguinte: Vingadores Ultimato, só que com piratas, é bem melhor. E eu contei pelo menos 30 pessoas morrendo, pra quem dizia que One Piece não tinha quase ninguém que morria. Só aí morreu 30, sendo que eu acho que uns 2 ou 3 eram personagens importantes. E chegando na segunda parte de One Piece, também tem Ilha dos Homem-Peixes, que aqui 2 anos depois, os Chapéus de Palha se encontram de novo. Eles conseguem se encontrar com todo mundo mais velho, todo mundo mais treinado também. E eles vão para um novo mundo, a segunda metade da Grand Line. E lá eles têm aquela guerra civil na Ilha dos Homem-Peixes e eles vão para um novo mundo de verdade. Depois tem a saga Aliança Pirata, penúltima até agora. E também tem que ser dividido em 2 partes, né? Punk Hazard, o que é o arco que eu tô no episódio 600 e alguma coisa de Punk Hazard. Eles basicamente vão numa ilha que metade dela é de fogo, outra metade de gelo. E já depois eles vão pra Dressrosa, o último arco de Aliança Pirata e o maior arco de One Piece. Tem mais de 100 episódios. E eles vão lutar de novo com o líder da máfia, só que o líder da máfia é bem mais poderoso e muito melhor que o antigo. E por último, Saga Yonkou. Eles arrumam as tretas com os Yonkous. Se você não sabe o que é um Yonkou, talvez, se eu tiver coragem, eu bote um card aí em cima. Talvez ele já tenha aparecido. Mas aí, se você tiver curiosidade, aí você clica aí no card quando acabar o vídeo, claro. E é isso. Bom, eu jurava que esse vídeo ia ter menos de 10 minutos, mas no final das contas ele tá com quase 20. Eu, pelo menos agora, talvez na edição ele diminua bastante. Mas enfim, esse foi o vídeo, galera. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que não foi uma análise tão boa assim, mas é o primeiro vídeo desse quadro. Eu nunca fui bom em analisar animes. E quem sabe, à medida que eu for gravando mais vídeos desse quadro, quem sabe eu vou melhorando e eu traga mais análises boas sobre animes. Então é isso, espero que você tenha gostado. Valeu, tchau, fui. Tchau, galera. Passa no server do Discord que ele tá quase morrendo. Pelo amor de Deus, entra lá. Então é isso e tchau, galera.